Irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo agora de número 20, Ação e Reação, segundo capítulo do livro Comentários do Instrutor Durso. Então, sem mais delongas, vamos já adentrar no assunto aqui direto. Se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina, que nos descerra os santuários da vida para que saibamos espiar e sorver, restaurar e ressarcir. Porque é preciso saber restaurar. É preciso saber. É preciso ter conhecimento. Ninguém consegue restaurar sem conhecimento. Ninguém consegue se regenerar sem conhecimento. Ninguém consegue amar sem conhecimento. Por isso, os desígnios de Deus nos diz que até para fazer caridade, nós precisamos ter conhecimento. O conhecimento, atrelado ao amor, é a base. Conhecimento. Porque vejamos, eu pratico um mal. Existem 3 leis fundamentais. A partir de então, assim que pratico o mal, existem 3 leis fundamentais. Quais são essas 3 leis? A primeira lei fundamental, assim que pratico o mal, é o reconhecimento. Eu tenho que reconhecer. O indivíduo tem que reconhecer que praticou o mal. Mas não basta reconhecer. Ele precisa da segunda lei fundamental e básica. Qual é a segunda lei? Espiar. E qual é a terceira? Reparar. Reparar. Espiar. Reconhecer. Agora, ninguém consegue reconhecer o erro. Ninguém consegue espiar o erro. E ninguém consegue reparar o erro sem conhecimento de causa e de efeito. Pois aquele que bate no peito e diz assim, eu consigo, eu posso dizer assim, não se iluda, meu amigo. Porque reconhecer, espiar e reparar é muito complexo. O indivíduo precisa ter conhecimento para lidar com estas 3 situações básicas fundamentais de uma forma tão delicada, porque nessas 3 leis básicas encontra-se uma sutileza e um processo imperceptível tão grande que eu posso te dizer uma coisa. Aquilo que nós vemos
não é. Aquilo que nós não estamos vendo é. Por isso, é preciso ter conhecimento, pois só reconhece o erro aquele que tem conhecimento, pois só consegue espiar quem tem conhecimento, pois só consegue reparar quem tem conhecimento. Quem não tem conhecimento não consegue, não. Ele terá que, dentro da eternidade, adquirir conhecimento. Porque não é bater no peito e dizer, eu reconheço que errei, pronto. Eu quero espiar, pronto. Eu quero reparar, pronto. Não é isso. Ele tem que se preparar. Porque há à sua volta uma turba imensa de seres vigiando-o como se fossem juízes, observando as atitudes, o comportamento, não só ético, moral, não só físico, como também espiritual, mental. Então é preciso ter conhecimento de causa e de efeito. Ah, mas eu vou espiar. Tá. Mas quantos milhões de pessoas aqui na Terra, em meio à expiação, apresenta à sociedade, à humanidade, uma cara de abnegação, de indulgente, como se fosse um santo mitológico do catolicismo. Por fora, aquela pele de ovelha cobrindo todo aquele ser oculto que se chama lobo interior. As pessoas aproximam-se daquela pessoa e pensam assim, nossa, quanta humildade, quanta simplicidade, quanta paciência, quanta resignação, quanta abdicação, quanta renúncia. Meu Deus, essa pessoa não precisa morrer para virar santo, já é um santo aqui no corpo físico. Mas se equivocam quem pensa assim. Pois, como já dissemos no outro vídeo, aqui na Terra 99% de nós nos passamos por vítimas, vitimizamos tudo. Fui vítima disso, fui vítima daquilo. Então, quantos milhões de pessoas que em meio à expiação, por fora, ovelha, por dentro um lobo feroz, indignado, revoltado por dentro. Por fora, a pessoa está dizendo, eu tenho paciência, eu tenho aceitação. Mas por dentro a pessoa está pensando, se eu pegar Deus, eu torço o pescocinho dele. Eu não aceito essa doença. Eu não aceito ser surdo, mudo, cego. Eu não aceito essa deficiência. Mentalmente a pessoa pensa assim. Então isso não é espiar. Isso é enganar a si próprio. Isso é tentar barganhar com a providência divina. E ninguém compra a providência divina. Compra-se aqui na Terra
a justiça da terra, porque a justiça da terra é capenga. Por isso a corrupção aqui na terra, porque os corruptos encontram-se no corpo físico com uma nova oportunidade de expiar os débitos de existências passadas, mas aqui no corpo físico, se fazendo de vítimas novamente, se vendendo, se traindo e abjurando os desígnios do Criador, delegados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, expiar não é para qualquer um. Expiar não é para qualquer um. Porque não basta a pessoa dizer, eu tenho paciência, eu aceito. Da boca para fora? Não é da boca para fora. É o eu, é a reforma íntima, é a transformação interior, é a mudança de comportamento e de atitude, é procurar ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Não é você se apresentar à sociedade, à humanidade, melhor. Não. Quem se preocupa em se apresentar à sociedade melhor hoje do que ontem, amanhã melhor que hoje, ele está equivocado. Eu tenho que me apresentar a mim mesmo hoje melhor que ontem. Eu devo satisfação a mim. Você consegue entender? Eu não devo satisfação a Deus. Eu não devo satisfação a Jesus. Eu não devo satisfação para Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Por quê, gente? Vamos procurar entender. Eles não têm nada com isso. Porque quando nas existências passadas, ou nesta existência mesmo, na hora ali de cometer o crime, nós não invocamos nenhum deles para participar. Vamos por parte. Você consegue entender o que eu quero dizer nesse sentido? Por exemplo, existe uma data comemorativa aqui na Terra, 24 para 25 de dezembro, com todo respeito à colocação. Mas é a data que devia ser assim, lembrada com muito carinho, com muito amor, mas é uma data que nós aqui no corpo físico extrapolamos o nosso egocentrismo, pois se reúne em volta de mesas lautas as famílias, naquelas mesas, tudo quanto é tipo de carne, pratos diversos, bebidas de várias espécies, comemorando, comendo, mas o aniversariante daquela data, ele quase não é lembrado. Porque se Jesus naquele momento fosse lembrado, não nos reuniríamos em volta de uma mesa lauta com bebidas, carne e pratos diversos. Porque não é isso que Jesus quer de nós. Jesus não quer ser lembrado através de peru, frango, leitoa, bebidas e mais bebidas, churrascos e mais churrascos. Jesus não quer ser lembrado através da morte dos seres em processo de evolução aqui. Nós não precisamos nos embriagar no dia de 24 para 25 para poder
comemorar essa data tão especial na nossa evolução. Mas 99,9% da humanidade se viciaram lá no catolicismo e trouxeram para as religiões para onde migraram aqueles hábitos, aqueles costumes. Então o aniversariante não é lembrado. Quando se faz um churrasco, ninguém lembra de Deus, de Jesus, de Bezerra, de Eurípides, Sheila e Meimei. A pessoa só se lembra desses seres quando lhe aparece uma úlcera no estômago ou no intestino, ou um câncer, ou uma deficiência no pâncreas ou no fígado, depois de muita bebida, depois de muita prostituição, depois de muita farra. Ora, se Deus e Jesus e a potestade toda não foi convidada ali a participar daquela prostituição, por que quando aparece uma doença, pedimos a eles? Ora, se eles tivessem participado, direito nós de pedir. Agora, se eles não participaram, nós devemos se virar com o que nós plantamos, nós quem devemos cuidar daquela planta e colher aquele alimento. E por aí em diante, né? Você pode fazer várias colocações aqui na Terra. Essa é a questão da expiação. Por isso que o livro Ação e Reação. Pois bem, mas não basta reconhecer o mal, não basta expiar o mal, é preciso reparar o mal. E ninguém repara o mal que praticou sem conhecimento. Ah, eu consigo reparar. Ah, consegue? Tá bom. Veja bem. Vou tentar te explicar de uma forma muito simples. Tem um lustre enorme na sala de um amigo teu. Um lustre, né? Enorme. Você olha assim, meu Deus, que coisa linda. Aí você vai lá e, por covardia, corta aquele suporte, o lustre cai no chão e ele vira 1 milhão de pedaços. E aí? É lógico, você se arrependeu de ter quebrado o lustre, você está expiando, mas não basta, você precisa reparar. Reparar, aí eu te dou alguns litros de cola e falo para você, agora você vai colar todos os cacos. Vamos supor que você consiga. Mas ao bater os olhos naquele lustre, ele vai estar todo deformado, porque eu vou bater os olhos e ver todas as trincas, os quebrados. Aqui na Terra é muito difícil reparar na atual existência, devido nós, na condição de humanidade, não ter aprendido ainda a separar o joio do trigo. Na passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Então, se repara através da reencarnação, quando retorna-se ali no seio daquela família, aqueles inimigos ou aqueles amigos, aqueles que você muito prejudicou ou aqueles que muito te prejudicou. Então é preciso ter conhecimento.
Continua, Druso. Na retaguarda, aniquilávamos o tempo. Olha só. Na retaguarda, aniquilávamos o tempo. Hoje em dia, nós aniquilamos o tempo. Quanto tempo nós gastamos, desperdiçamos na atualidade com coisas insignificantes, sem importância nenhuma, que não nos acrescenta nada na nossa evolução. Quanto tempo nós desperdiçamos com coisas que nos deseduca, nos desevangeliza, a desevangelização. Quanto tempo nós perdemos aqui na Terra discutindo isso, discutindo aquilo. Eu vejo pessoas me perguntam: qual é o seu partido aqui na Terra, Luiz? Como assim? Você torce para qual presidente? Aqui na Terra? Nenhum. O meu presidente é Deus, o meu vice-presidente é Jesus, e os ministros de Jesus, Eurípides Barçanufo, Zé de Menezes, Sheila Meimei, esses são os ministros de Jesus. Esse é o partido que eu procuro seguir aqui na Terra. Eu não sigo o homem aqui na Terra. Eu não sigo homem nenhum. Respeito todos os homens. Respeito todas as mulheres. Mas eu não sigo ninguém. Porque nós temos que entender uma coisa. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nosso Pai. Se não fosse por Ele, não estaríamos aqui. Jesus, o ser mais perfeito que nós temos conhecimento, que inclusive pisou aqui na Terra há 2000 anos atrás. O ser mais perfeito. E outra, guia e modelo qual todos nós devemos seguir. Então, eu não sigo Jung, Freud, eu não sigo Mahatma Gandhi, eu não sigo Buda, eu não sigo Abraão, eu não sigo, você entendeu? Eu sigo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou aqui para agradar esse ser humano ou aquele ser humano, passando a mão na cabeça dele, porque ele tem dinheiro, porque ele tem isso, tem aquilo. Não. Para mim, todo mundo é igual. Então, nós gastamos muito tempo. Vejo pessoas aqui na Terra discutindo política. Esse presta, aquele não presta. Mas e para você, Luiz? Esse presta ou aquele não presta? Veja bem, é preciso entender que tanto esse que a pessoa acha que presta quanto aquele que não presta são nossos irmãos em processo de evolução. Eles encontram-se num processo de expiação. Nós que estamos de fora da situação devemos orar para ambas as partes. Por que orar por ambas as partes? Porque são nossos irmãos em Deus, em Jesus. Não é julgando esse, julgando aquele. Não é achando que esse presta, aquele que não presta, que contribuiremos com a evolução. Vamos nos unir. E não existe união sem Deus e Jesus.
em nossos corações. Aquele que se une, deixando de lado Deus e Jesus, ele encontra-se na contramão dos desígnios das leis do Criador. É preciso, ou não, ter conhecimento para amar, para respeitar. Os direitos das pessoas começam quando o meu termina, e os meus quando o da pessoa termina. Mas é preciso entender que depende exclusivamente de nós a paz, a felicidade. Já contamos essa história, mas nós vamos encerrar esse vídeo agora com essa história. Havia um mestre num determinado local, e chega um jovem e lhe interroga: mestre? Pois não, meu filho. Eu gostaria que o senhor me dissesse qual o segredo para conquistar a paz interna, a paz eterna. Qual o segredo para a felicidade interna, a felicidade eterna? Qual o segredo da paz e da felicidade? Mestre. Qual o segredo, meu filho? Sim, mestre. O segredo é não discutir com ignorante. O segredo é não discutir com o ignorante, mestre. Sim, eu não concordo com o senhor. Pois, por isso que eu não discuto com você. Você entendeu a mensagem? O mestre havia dito a ele: o segredo da paz interior, da paz eterna, da felicidade eterna, é não discutir com o ignorante. Ele não concordou. O mestre vai discutir com ele? Deixa o mestre de ser um sábio e se misturando à ignorância. Por isso é preciso refletir, porque aqui na Terra nós desperdiçamos, aliás, tanto tempo precioso enclausurados no orgulho, no egoísmo, na inveja, no ciúme, enclausurados na frieza de coração, enclausurado no nosso desculpismo, no deixa para amanhã o que nós tínhamos que fazer hoje ou ontem. Mas é o desculpismo, a arrogância, o egocentrismo, o exibicionismo. Então, se nós quisermos melhorar, precisamos ficar mais atento a respeito do que nós estamos fazendo com o tempo que aqui nos encontramos. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.